Bíblia em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 12. As crianças que têm até 5 anos podem acompanhar a irmã Júlia e a irmã Juliana para aquela aula agora toda especial. Todas as crianças, então, até 5 anos de idade, podem acompanhar as nossas professoras. Filipenses capítulo 2, versículo 12 em diante. Nós estamos fazendo uma série de meditações no livro de Filipenses, e se você deseja acompanhar as primeiras meditações, basta você procurar lá na nossa página do YouTube. Lá você vai encontrar todas as pregações, desde o capítulo 1 até essa de hoje, né? E a gente vai finalizar aí nas próximas quartas-feiras, indo, né, até o capítulo 4, meditando então em todo o livro de Filipenses. Hoje nós vamos meditar do versículo 12 ao versículo 16. Filipenses 2, 12 ao 16. Se você tem sua Bíblia, abra comigo, acesse no seu celular, seja como for, ou acompanhe a leitura no telão. A palavra de Deus diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém? Amados, esse texto, né, é uma porção da carta do apóstolo Paulo, escrita à igreja de Filipos, lembrando que ele estava na prisão em Roma quando ele escreve essa carta. E ele tem algumas questões a tratar nessa carta. O início do capítulo 2, ele exorta a igreja de Filipos acerca de algumas desavenças que estavam acontecendo na igreja de Filipos. Ele diz lá no versículo de número 3, ele diz assim: nada façam por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, né? Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. E aí, a partir do versículo 5, ele fala do próprio exemplo de Cristo, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou da sua glória e veio a este mundo, né, assumindo a forma de homem. Então, ou seja, é um texto muito profundo. O versículo 5 ao versículo 11, ele dá o exemplo de Cristo, mostrando como o cristão deve buscar essa humildade, assim como Cristo foi humilde, né, assumindo a forma de servo. E aqui, a partir do versículo 12, ele vai dar algumas instruções práticas de como nós cristãos podemos desenvolver a nossa fé, como exatamente o versículo de número 12 diz ali: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. Como você e eu podemos desenvolver, né, a salvação que foi nos dada através de Cristo Jesus. Amados, a salvação, a vida com Deus, a vida com o Senhor, ela não é uma coisa contemplativa, né? É algo que, a partir do momento que você aceita Jesus, você se torna um santo, e aí você passa a contemplar miríades de anjos e tudo se resolve. Não, a salvação em Cristo Jesus, ela vai se desenvolvendo no dia a dia e muitas vezes em meio a conflitos e situações complicadas da vida. É assim que nós vamos provando que estamos salvos. Porque como poderíamos provar que somos salvos em Cristo Jesus
se nossa fé em algum momento não fosse testada. Então esse momento aqui, essa porção de Filipenses, da carta de Paulo aos Filipenses, eu vou pedir lá ao diácono Marcos, se ele puder encostar a porta ali da frente, né, para reduzir o ruído da rua. Obrigado, Marcos, aí. Né? Essa porção, ela trata justamente da fé prática. Né? Porque a gente tem uma questão que, muitas vezes a gente lê as Escrituras, a gente lê o Evangelho, a gente conhece o Evangelho, a gente conhece a palavra, mas na hora de colocarmos em prática a palavra, nós falhamos. A gente sabe recitar muitas vezes os versículos de cor, nós até sabemos aonde eles se encontram, mas na hora de vivermos esses versículos, a gente acaba falhando. Então ele começa dizendo assim: assim, meus amados, né, essa relação de carinho do apóstolo Paulo com a igreja de Filipos. Essa expressão, amados, eu não sei quando que eu comecei a chamar os irmãos de amados, irmãos, eu sinceramente não lembro. E é uma característica minha, eu já tentei me libertar disso. E aí Vina até falou assim um dia: amor, você pode arranjar problema, porque você chama os irmãos de amado, você chama as irmãs de amada, algum marido pode pegar o celular da irmã e falar assim: quem é esse camarada que está te chamando de amada aí, né? Mas é a amada do Senhor, né? Claro que eu amo você em Cristo, mas o que eu estou dizendo é que você, minha irmã, você, meu irmão, é um amado do Senhor, você é uma amada do Senhor. E eu não sei, irmão, quando eu ver já foi, quando eu vi já escrevi, né? E eu ultimamente estou tentando me controlar, porque agora eu tenho alguns pacientes que não são aqui da igreja, né? Eu atendo gente que não é da igreja. E aí eu vou falar com os meus pacientes lá, né? Bom dia, amada. Aí eu tenho que apagar lá, porque não é da igreja, aí como é que vai ficar, né? Aí eu tenho que ser mais cuidadoso. Mas veja, o apóstolo Paulo, ele diz, né, para a igreja de Filipos: meus amados. Meus amados. Por quê? Porque eram pessoas que o apóstolo Paulo amava. Porque entre nós, irmãos, na igreja do Senhor, deve haver amor. A igreja do Senhor tem que ser conhecida não simplesmente pelo prédio, não pelo vestuário, simplesmente, não, as nossas diferenças maiores. Houve um tempo que a igreja, né, era muito fácil você identificar um crente, não é verdade? Houve um tempo que a gente identificava um crente de longe, pelo vestuário dele. Né? Você identificava um cristão pela vestimenta, pela forma dele se portar. Hoje isso já mudou bastante, né? Não sei se é bom ou se ruim, não é essa a discussão aqui. Mas houve um tempo que a gente identificava assim um cristão pelo vestuário dele, né? O homem terno e gravata, a mulher saia, cabelo longo, aquela coisa toda, um estereótipo. As igrejas, né, aquele padrão de igreja, né, aquela catedral, aquela coisa toda. Hoje não. Hoje a gente não consegue saber muitas vezes quem é um cristão, quem não é, né, porque tá bastante misturado. E isso é bom, né, porque alguns estereótipos caíram. Porque nós cristãos, a nossa marca não deve ser somente a roupa que vestimos, a maneira como falamos, mas a marca maior de um cristão é o amor. Nós precisamos ser conhecidos porque somos amados por Cristo e porque amamos. Uma igreja onde não há amor, o evangelho não está ali. Uma igreja onde as pessoas não se importam umas com as outras, uma igreja onde as pessoas não valorizam umas às outras, uma igreja onde as pessoas não se sentem amadas, acolhidas, respeitadas, não é uma igreja de Cristo. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A expressão da graça de Deus, a ação de Deus é o amor. E a igreja é um agente de Deus nessa terra. E ela deve se mover em amor. E muitas vezes a igreja ela age dentro de rituais, ela age dentro de religiosismos e falha muitas vezes em agir no amor. A gente é ávido por apontar o erro, por apontar que alguém não está seguindo o padrão, mas nós falhamos muitas vezes no essencial, no amor. E Paulo diz: meus amados. Paulo não tem medo de declarar o seu amor, né? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: é fácil amar todo mundo? Não é. Não é. É fácil a gente amar aquelas pessoas que são
carinhosas conosco, né? É fácil a gente amar quem é simpático conosco, é fácil a gente amar quem nos trata bem no dia a dia, mas tem pessoas que dá trabalho para a gente amar. Tem pessoas que a gente vai ter que orar que o Espírito Santo nos ensine e nos ajude a amar aquele irmão, a amar aquela irmã, a amar aquele parente, a amar aquele familiar. Mas é isso que nós temos que buscar em Deus, a amar essas pessoas, porque essa é a marca do cristão. Então, é sobre isso. Meus amados, ele diz, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora. Uma outra característica que Paulo está destacando aqui, ele está dizendo assim para a igreja de Filipos: olha, gente, não é porque quando eu estava aí, vocês faziam tudo bonitinho, certinho, agora que eu não estou, vocês não vão fazer? Você já viu aquela coisa assim, que tem gente que, quando o pai está perto, faz tudo bem bonitinho? Quando o pastor está lá, aí segue tudo bem bonitinho? Quando o diácono está presente, faz bonitinho? Mas se não tem nenhum irmão vendo, se não tem ninguém acompanhando, aí já não segue as normas. Meu irmão, a questão não é o pastor, o seu pai, a sua mãe, a questão é a sua relação com Deus. Infelizmente, essa questão é um sinal de imaturidade. Quando nós nos comportamos assim, nós estamos demonstrando que nós somos cristãos imaturos, né? A dizer assim, graças a Deus que ninguém está vendo. Eu sempre conto a história de um irmão aqui da igreja, que ele tinha um adesivo da igreja no carro dele. E ele dirigia assim, um tanto quanto, sabe, no trânsito ele se transformava. Ele se transformou. Pegava no volante assim, né? Tem um episódio do Pateta, que quando o Pateta pegava assim no volante, ele virava uma fera, né? Esse irmão era mais ou menos tipo o Pateta, assim. Ele era uma benção. Mas quando ele pegava no volante, assim, ele não gostava que ninguém cortasse ele não gostava que ninguém ficasse na frente dele, ele, sabe aquela coisa assim, ficava meio agressivo. E aí um dia diz que um rapaz fechou ele no trânsito, e ele também fechou o rapaz, e aí foram assim pelo caminho, um fechando o outro, aquela coisa toda, e aí ele nervoso lá com aquela situação, aí de repente ele olhou pelo retrovisor e viu o adesivo da igreja. E ele contando essa história para mim, eu pensei, né, ele vai contar, vai dizer assim, né, poxa, aí quando eu vi o adesivo da igreja, eu pensei, nossa, que vergonha, Deus estava me mostrando que eu precisava melhorar. Aí sabe o que ele disse? Ele disse assim, pastor, quando eu vi o adesivo da igreja, sabe o que eu pensei? Meu Deus, eu preciso tirar esse adesivo daqui. Então, ou seja, não tem que mudar a minha atitude, né? Eu não estou errado. Mais ou menos ele pensou direito, né? Eu não posso dar mau testemunho, né? Só que, às vezes, irmãos, né, a gente precisa ter essa maturidade de, nós não precisamos obedecer só porque alguém está nos vendo. Paulo está dizendo assim, não é possível que vocês só obedeceram porque eu estava aí. Então, amados, outra marca da maturidade cristã, a primeira é amor, a segunda é obediência a Deus, e não só porque tem alguém nos olhando, não só porque tem alguém vendo o que a gente está fazendo, e aí a gente obedece, ou faz, ou deixa de fazer. E a pergunta é, quando você está sozinho no seu carro, que música que você escuta? Quando você está sozinho em casa, que filme que você assiste? Quando você acha que ninguém está te vendo, que sites você acessa? Não é verdade? Você teria coragem de abrir o seu celular e acessar as páginas que você acessa quando ninguém está vendo agora, aqui? Porque veja, é sobre isso. É a gente entender que o Senhor está em todos os lugares e que nós devemos obedecer a Deus, porque isso agrada a Ele. E Paulo está dizendo assim, vocês têm que fazer o que é certo, não porque eu estava aí. Vocês têm que fazer o que é certo, porque é isso que agrada ao Senhor. Porque essa é uma marca de maturidade. Então, essa é a segunda marca. E eu pergunto a vocês nessa noite, fazemos essa reflexão. Primeira, nós temos amado uns aos outros, que essa é uma marca do cristão. Segundo, o que nos motiva a obedecer a Deus? A gente está obedecendo porque, poxa, se eu não obedecer, meu pai vai ficar pegando no meu pé. Poxa, se eu não obedecer, minha esposa vai ficar falando. Se eu não obedecer, meu marido vai ficar. Se eu não obedecer o pastor, se eu não obedecer minha líder, meu líder. Que bom que tem pessoas que fazem isso. Mas acima de tudo, nós precisamos fazer, porque temos uma aliança com Deus. E Paulo diz assim, não só na presença, porém muito mais agora na minha ausência. E aí ele diz, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor,
porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Veja, aqui, irmãos, é algo muito importante e um conceito muito importante da nossa fé. Nós somos salvos pela obra de Cristo. Mas uma vez salvos em Cristo, nós temos o dever de desenvolver a salvação. Deus nos chamou para que a gente desenvolva como crentes. O Senhor nos chamou para que a gente possa caminhar em novidade de vida e a cada dia ser mais parecido com Cristo. Nós só seremos perfeitos lá na glória, mas enquanto caminhamos nessa terra, nós precisamos dia a dia desenvolver. Isso significa que eu não posso ser pior do que eu era. Eu preciso cada dia buscar ser melhor do que eu já fui. É sobre isso. É sobre entender que, poxa, eu tropecei hoje, eu caí. Mas isso tem que causar o que o texto diz, um temor e um tremor. Por quê? Porque eu estou desenvolvendo a minha salvação e aí eu entendo, puxa, eu desagradei a Deus. O temor, irmãos, não é medo de Deus. O temor é quando a gente compreende que eu fiz algo que entristeceu a Deus. Eu fiz algo que ofendeu a Deus. Então eu estou buscando desenvolver a minha vida espiritual de uma maneira tão profunda que quando eu peco, quando eu falho, aquilo causa um temor tão grande em mim. Aquilo causa um peso de culpa tão grande em mim. E não o contrário. Fazer o quê, né? Todo mundo falha. Todo mundo peca. E aí a gente fica indiferente. Indiferente ao sagrado, indiferente ao espiritual. A gente tanto faz se a gente ouve a voz de Deus ou se não ouve. Não é mesmo? A gente precisa ter temor. Porque a melhor coisa que pode acontecer é você e eu sermos repreendidos por Deus. A melhor coisa que pode acontecer na sua vida é justamente o Espírito Santo te repreender e me repreender. É quando você e eu falharmos e Ele, seja usando alguém ou Ele mesmo falar ao nosso coração e disser, você errou, você falhou, olha, isso não está de acordo com a minha palavra. Isso não está dentro da minha vontade. Essa é a melhor coisa que pode acontecer. A pior coisa que pode acontecer é quando você e eu perdermos essa sensibilidade. Significa que a gente já foi longe demais, se afastou tanto de Deus, não que Ele não tenha poder de nos alcançar, mas de maneira que a gente se afastou dEle, e aí a gente já perdeu total relação, intimidade com o Senhor. Então, enquanto estamos ouvindo a voz de Deus, é maravilhoso. E mesmo que a gente fale, mesmo que a gente caia, a gente pode chegar na presença de Deus e dizer, Senhor, me arrependo. Eu errei, eu falhei, mas eu me arrependo. E eu estou buscando desenvolver a minha salvação. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, você que frequenta essa igreja, seja você novo na fé, seja você aqui estando frequentando há alguns dias, alguns meses, alguns anos, há vários anos, você tem buscado desenvolver a sua fé? Sabe, a proposta é a mesma. Quando você começa a frequentar uma academia, você põe 10 quilos na barra, 5 quilos, não é mesmo? E no começo é difícil, mas você vai forçando, tentando. Aí um mês depois você coloca 30, 6 meses depois você está colocando 50, porque você está desenvolvendo a tua musculatura. Espiritualmente é a mesma coisa. A gente começa e inicialmente você vê Deus e sente Deus em tudo. A gente costuma dizer assim, né? Cai a folha da árvore e você diz, Deus é tão lindo, porque não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Tudo que acontece na sua vida, você diz, oh, glória a Deus, é da vontade de Deus. Não, não é da vontade de Deus. Você sente e vê Deus em todo lugar. Só que aí você descobre que para você continuar sentindo e vivendo na presença de Deus, você tem que ler a Bíblia. Você tem que frequentar o culto. Você tem que ter comunhão com os irmãos. E aí você precisa se alimentar de um alimento mais sólido. Não é mesmo? E é aí que começam muitas vezes as nossas dificuldades. Por quê? Porque a gente quer ser bebezinho que recebe papinha, leitinho, a vida toda. A gente quer que as pessoas deem de comer para nós na nossa boca a vida inteira. E não é sobre isso, irmãos. O Senhor nos chama, Ele diz, cada um desenvolva.
Sabe, a gente se tornou um bando de crente mimado. Que se o pastor não me visitar, que se o irmão não me olhar na cara, não me deu paz do Senhor, não cantar o hino que eu gosto, crente mimado. Isso é crente mimado. Desenvolver a fé é você diariamente abrir as escrituras, ler a palavra, dobrar seu joelho, falar com Deus, entender que você está num mundo perverso, que você vai enfrentar provações e lutas, mas que o Espírito Santo está com você. Você fugir das aparências do mal, fugir do pecado, buscar a robustez espiritual, desenvolver a sua salvação. Então eu vou perguntar de novo: você tem buscado desenvolver a sua salvação? Você tem buscado crescer espiritualmente? Muitos de nós crescemos intelectualmente, temos diplomas e diplomas. Outros crescemos na profissão, na carreira, mas espiritualmente não passamos de bebês. Não sabemos nada da Bíblia, não nos interessamos pelas coisas espirituais. Agora deixa eu te trazer um alerta. Quando Cristo Jesus voltar, os meus diplomas, os seus diplomas, os nossos grades, as nossas posições de trabalho não terão muito valor para a salvação. O que vai contar realmente é o que você fez com a salvação que você recebeu, com os talentos que eu te dei, com os recursos que eu entreguei na tua mão para você desenvolver na minha obra. Porque sabe, você precisa entender uma coisa: as coisas que você recebeu de Deus não é para você usufruir e desfrutar apenas para o teu benefício nessa terra, não. Há um propósito de Deus para a tua vida no reino de Deus. Sabe, irmãos, eu trabalhava numa empresa muito grande, chamada Intelbras. E eu lembro de um dia que eu estava participando de uma reunião e eu fui levado assim pelo meu supervisor. Ele disse assim: hoje nós vamos ter uma reunião com o presidente da empresa, e o Claudir é quem vai falar na reunião, vai apresentar o nosso projeto. E, irmãos, eu lembro que eu era um rapaz na época, assim, recém-casado, né? Tinha ali a Heloísa, e eu não entendia. Naquele momento eu ficava assim: uau, a minha carreira está decolando, né? Que incrível isso. Estava super feliz, ganhando bem, aquela coisa toda, né? E aí eu participava das reuniões ali, né, administrativas. Eu sentei com o presidente da empresa, eu sentei com todos os supervisores de vendas, de compras. Gente assim, sabe? Gente muito inteligente, gente muito preparada. E eu me lembro assim de me levantar e fazer a apresentação assim com PowerPoint, falando, respondendo eles, e eles dizendo: uau, esse projeto é muito interessante, parabéns. Consegui responder todas as perguntas deles. E aí eu saí de lá todo me ufanando assim, dizendo: uau, que, né? A minha carreira, ó, que incrível. E eu me lembro exatamente, irmãos, que eu sentei na minha mesa assim, me achando, sabe? E aí eu lembro que eu perguntei para Deus assim, falei: Senhor, por que eu? E por que o Senhor me levou lá nessa reunião? Porque, sabe, irmãos, lá nessa empresa tinha gente que trabalhava lá há mais de 20 anos e eles nem conheciam o presidente da empresa. Seu Altair, na época, o nome deles, nunca esqueço. E eu tive algumas reuniões com ele. Tinha gente que trabalhava a vida toda, ela nunca sentou, nunca entrou na sala dele. Eu entrei várias vezes. E aí eu lembro que um dia eu falei assim: Senhor, né? Mas me achando assim: Senhor, por que eu? O que o Senhor está querendo na minha vida? Aí o Senhor disse assim: não é para você, não. Tudo que você está participando aí, tudo que você está aprendendo, administrativamente falando, um dia você vai usar na minha obra. Porque você não vai ficar nessa empresa. O Senhor me falou. E no dia que eu fui convidado para ser pastor em tempo integral, a única pessoa que eu conversei foi minha esposa. Eu disse: aí, você está disposta? Ela disse: bora.
A gente não pensou em salário, a gente não pensou em nada. A gente só disse: Deus, estamos prontos. O Senhor nos treinou nessa grande empresa. O Senhor nos ensinou muita coisa administrativa que a gente precisava aprender. Hoje eu compreendo do porquê que eu me sentava em reuniões muitas vezes administrativas. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que Deus tem dado recursos, talentos para você, que você pensa que são só para você usar para a sua família, para o seu bem-estar, para a sua vida. Mas não, amado. Há um lugar na obra de Deus para você muito específico, que pode ser usado com os recursos e talentos que Deus colocou na tua mão. Desenvolva a sua salvação. O Senhor Jesus, ele conta a história de um rei que saiu e chamou os seus servos e disse: olha, eu vou fazer uma longa viagem e eu vou entregar nas mãos de vocês os meus recursos. E a Bíblia diz que para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1, conforme a condição de cada um. Então observe, Deus conhece a condição de cada um. Ele sabe quem tem condição de cuidar de 5, ele sabe quem tem condição de cuidar de 2, e ele sabe quem tem condição de cuidar de 1. Sabe o que eu acho interessante nessa história? A questão não é quem recebe 5, quem recebe 2, quem recebe 1. Porque no final das contas, a recompensa para quem recebeu 5, 2 ou 1 é exatamente a mesma. Deus é tão justo que quem recebeu 5 vai ser recompensado da mesma forma que quem recebeu 1. Então quem recebeu 5 não tem que se sentir: uau, eu sou bonzão, recebi 5. Porque no final das contas, ele só vai ter mais trabalho. Deus enxergou mais condição dele ter condição de cuidar daqueles 5. Mas a recompensa para quem recebeu 1 é a mesma para quem recebeu 5. E aí nessa história, o que recebeu 5 multiplicou, o que recebeu 2 multiplicou, mas o que recebeu 1 enterrou. Disse: ah não, esse meu senhor aí sei lá, né, vou guardar aqui, quando ele voltar eu entrego, pelo menos não gastei, né. E quando o Senhor voltou, ele disse: servo mau, todos os outros multiplicaram, desenvolveram, e você fez o quê? Meu irmão, imagine hoje o Senhor dizendo para você e para mim: todos os recursos que eu coloquei na sua mão, todas as oportunidades que eu coloquei na tua vida, o que você tem feito? Espiritualmente, onde você está? Quanto você já percorreu? Aonde você poderia estar? Sabe? O quanto você já poderia estar mais íntimo do Senhor, sendo mais usado por Deus. E a gente ainda às vezes é menino, é criança espiritual. Por quê? Porque não há desejo no nosso coração. A gente se contenta com, sabe, o pouquinho. A gente quer continuar recebendo na boquinha. E sabe, e a gente, meu irmão, está na hora de você trocar a mamadeira por uma colher e dizer: Senhor, pode começar a colocar feijão no meu prato. Senhor, eu preciso de alimento sólido. Eu quero. Vai, Senhor. E aí sabe o que é maravilhoso? Deus vai colocando, Deus vai permitindo, mas você tem que querer. E você vai começar a viver coisas extraordinárias. Você vai começar a ter experiências com Deus, que você vai poder contar. Não só ler sobre Abraão, sobre Moisés, não só ouvir o testemunho de outras pessoas, mas contar os teus testemunhos. Falar sobre as tuas experiências com Deus. Desenvolva a tua salvação. Desenvolva a sua fé. Desenvolva a sua vida espiritual. E ele diz, no versículo 13: porque Deus é quem efetua em você. Olha, é Deus quem faz. Você só tem que se submeter a Ele. Dizer: Senhor, eu quero, eu estou disposto. Eis-me aqui. Vamos lá, Senhor. Eu estou afim. Eu quero, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou disposto, meu coração está aberto. Minhas mãos, meus pés, os recursos que o Senhor tem me dado, está tudo à sua disposição. Eu estou disposto, Senhor. Eu quero ser usado. Vamos lá, Senhor. Porque quem vai fazer? Porque aí a gente às vezes fica assim: ah, mas eu não levo jeito. Ah, mas eu não sei, né?
mas eu não sei fazer nada. Ah, meu irmão, aqui está dizendo assim, ó, é Deus quem opera, é Deus quem faz. Então veja, não é você que vai fazer, é o Senhor quem vai fazer. Você só tem que se colocar à disposição do Senhor. Você só tem que se colocar na presença do Senhor. Você só tem que dizer: Senhor, eis-me aqui. Então, se você nessa noite tiver coragem de dizer: Senhor, eu quero me desenvolver espiritualmente, eu quero, Senhor, crescer espiritualmente, eu quero experimentar novas experiências, eu quero, Senhor, viver o novo do Senhor. Senhor, eu quero sair desse lugar que eu estou, eu quero mais de Ti. Você vai começar a viver um tempo novo na sua fé. E aí veja só, ele diz, né? Verso 14: mas façam tudo, não é façam algumas coisas, tudo, façam tudo, sem murmuração. Quem murmurou por causa do frio desses últimos dias? Só eu? Amém. Obrigado aos corajosos aí. Deus não vai te fulminar não, meu irmão. A gente é muito povo de Israel, né? Estavam no Egito, estavam reclamando que eram escravos. Deus tirou eles do Egito, reclamaram porque não tinham carne. Chegou em Canaã, reclamaram do maná. Nunca estava bom. Nunca está bom. E aí o texto está dizendo assim: faça tudo sem murmuração. Irmão, isso aqui é uma coisa que quando eu começo a murmurar, o Espírito Santo diz: ei, rapaz, olha para o lado. Olha para o lado. Tem gente que está orando ainda por coisas que você já tem. Tem gente que chora por coisas que você já tem. É verdade ou não é? Tem gente que está desejando coisas que você está reclamando, meu irmão. A gente é assim. A gente entra no carro, mas que carro gelado. Pega o ônibus para tu ver. Né? A gente murmura demais, irmão. Então a gente precisa pedir: Senhor, me ajuda a desenvolver a minha fé sem murmuração. Nunca está bom, nunca é suficiente. O alimento nunca está bom. A casa nunca está do jeito que você gostaria. O relacionamento nunca, nada está bom. Cuidado. Sabe? Ore a Deus, falando: Senhor, me ensina a ser grato. Gratidão abre portas para novos milagres, irmãos. 10 leprosos vieram na presença de Jesus. Senhor, somos leprosos. Aí o Senhor Jesus fala assim: olha, saiam daqui, vão lá e se apresentem diante do sacerdote. Todos eram leprosos ainda, mas a Bíblia diz que indo eles, ficaram curados. Veja, eles só foram curados quando eles obedeceram a ordem de Jesus. E aí foram, né? Aí um deles voltou para agradecer. Eram 10, um só voltou para agradecer. Aí Jesus fala assim: onde estão os outros? E o ex-leproso disse: Senhor, não sei, mas eu voltei aqui para te agradecer. Sabe, aqueles 9 leprosos foram salvos da lepra. Mas aquele leproso que voltou para agradecer, além de ser salvo da lepra, foi salvo do inferno. Porque o Senhor Jesus disse: vá em paz, a tua fé te salvou. Então a gratidão abre portas para novos milagres. Já a murmuração, meu irmão, abre brechas para Satanás. Por quê? Porque Satanás coloca isso no nosso coração, né? Satanás colocou no coração de Adão e Eva de que, olha, tudo essas árvores aí que vocês têm no jardim não é suficiente. Enquanto ele não der para vocês a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é suficiente. Essa coisa da falta, de nunca estar satisfeito, cuidado. Então, não é façam algumas coisas sem murmurar, é façam tudo.
Atenção, adolescentes, jovens, crianças, né? Mais velhos. O pastor falou velhos, não é? Façam tudo sem murmuração. Irmãos que estão nos acompanhando de casa, para de murmurar. Murmura do governo, murmura do prefeito, murmura dos vereadores, murmura do pastor, murmura de todo mundo. Murmura da esposa, murmura dos filhos, murmura dos pais. Murmura. Troque a murmuração pelo louvor. Veja, Israel estava recebendo tudo de Deus, mas 4 homens lá se levantaram e começaram a murmurar contra Moisés e contra Deus. Coré, Datã, Abirão. E começaram a fazer reuniões para murmurar, começaram a dizer, olha, como assim que Deus só fala através desses homens aí, de Arão e de Moisés? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a terra engoliu eles e as famílias deles, por causa da murmuração. Irmão, quando você e eu murmuramos, a gente está atrasando o mover de Deus na nossa vida. Mas quando a gente agradece, o Senhor vai abrindo portas. Então, façam tudo sem murmurar. Essa é outra marca da nossa, de mostrarmos que estamos desenvolvendo a nossa murmuração. Façam tudo sem murmuração e sem discussões. Por quê? Para quê? Por que eu tenho que fazer isso? Para quê? Né? Pré-adolescente. Pré-adolescente é natural porque eles estão interessados em saber. Então, quando tem interesse genuíno em querer saber, beleza. O problema é quando tem preguiça e aí quer né, criar uma confusão. Tem crente pré-adolescente. Mas por que tem que fazer isso? Ai, não sei por que tem que estar fazendo essas coisas. Tem muito crente pré-adolescente, irmão, que já deveria, sabe, já deveria estar ajudando os outros aí, está empacando a coisa. Tudo vira discussão. Ah, não sei por que essa igreja com esses vidros abertos, não sei por que essa igreja com os vidros fechados, não sei por que essas luzes aí, não sei, tudo, ele reclama, ele acha motivo para discutir. Façam tudo sem discussão, só façam. Sabe, a gente tem uma equipe de diáconos aqui na igreja e eu acho eles maravilhosos, irmãos. Porque eu dou umas ideias assim que vocês não têm ideia para eles. Eu falo assim para eles, irmãos, eu estava pensando da gente fazer no dia dos pais, a gente fazer tal coisa. Quando eu vejo, eles já fizeram. E fizeram melhor do que aquilo que a gente esperava, sabe? E aí, eles estão lá, ó, lá embaixo, lá naquela cozinha, lá que ninguém vê. Quantas vezes você já não comeu a comida que eles fizeram, o café que eles prepararam? Nunca discutem por nada, você vai lá, eles limpam, eles lavam, eles tiram o lixo. Todo mundo já foi embora, 12:00, 1h da manhã, os diáconos estão aqui limpando, organizando, não reclamam de nada. Se precisar no outro dia, estão aqui cedo de novo, colocam as coisas, louvado seja Deus. E aí às vezes eu falo, eu preciso aprender com esses diáconos, porque eles são maravilhosos, irmãos. Eles só fazem, eles não discutem nem entre eles e nem por nada. E às vezes eu ainda chego lá e digo assim, viu, ó, tinha que fazer. Quando eu vejo, já fizeram, já compraram, já organizaram. É sobre isso. Os meninos do som, sábado, aquele frio e chuva, som e da mídia, passaram sábado aqui na igreja aprendendo a mexer na mesa de som nova, e faz curso e mexe. Você acha que é fácil? Para quê? Para poder oferecer para a igreja o melhor. É o melhor. Sem discussão. Passaram o dia aqui com pé gelado, mão gelada, mas estavam ali, né? Ah, como é que faz? E testa, e vai. Não. E você acha que é fácil, irmão? É cansativo. Mas estão aí. E ainda estão ali mexendo, né? Talvez hoje falhou o som em algum momento. A gente ainda está aprendendo. Mas é sobre isso. Sem discussão. Sem discussão. Façam tudo sem murmuração e sem discussão, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis. Olha essas expressões. O padrão é alto mesmo.
Não é, a Bíblia não nos chama, irmãos, para a gente ser crente meia boca, não. Para a gente ser crente mais ou menos. A Bíblia nos chama para a gente ser crentes de verdade. Por quê? Porque ele diz lá no versículo 5: tenham entre vocês o mesmo modo de Cristo. O padrão nosso não é o pastor Claudir, a irmã Ívina, o pastor Francisco, por melhor exemplo que a gente possa dar para você. O padrão de todos nós é Jesus. E Jesus não murmurou, Jesus não discutiu, Jesus foi puro, Jesus fez tudo isso aqui. E por isso que Paulo está dizendo, é assim que vocês têm que fazer. Então não é sobre pessoas. O nosso padrão, o padrão da Igreja Batista Sétimo Dia, o padrão do Evangelho é Jesus. Pastor, mas é meio difícil, né? Não, não é muito fácil não. Mas é possível. Quando a gente busca o Senhor, quando a gente se submete, o Senhor vai nos ajudando a desenvolver. Veja, ele está dizendo assim, ó, não vai ser da noite para o dia, é um passinho de cada vez. Se você está aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, o Senhor está dizendo assim para você, que bom que você veio. Eu estou te convidando para dar um passo hoje, amanhã você dá outro, amanhã você dá mais um passo, às vezes você vai permanecer alguns dias no mesmo passo. Pode ser que algum dia você dá um passo para trás, não tem problema, vamos para frente de novo, vamos insistir, vamos tentar, mas não se acomode, não aceite a mesmice, o pecado. Decida romper com isso, decida melhorar. Então eu vou repetir o que ele diz ali: sejam irrepreensíveis. Já pensou? O irmão Danilo está aqui hoje, né? Ele é gerente lá na empresa dele. Já pensou, Danilo, você tem uma equipe que você não precisa repreender ninguém, porque todo mundo é irrepreensível. Já pensou, você que é líder aqui, você que é gerente, né? Todo mundo, todo cristão, lá no seu trabalho, ninguém precisar chamar a tua atenção por nada. Por quê? Porque você se antecipa, você procura fazer sempre o melhor, você caminha a segunda milha, você dá a outra face, você é irrepreensível. As pessoas dizem sobre você, meu Deus, fulano é uma bênção. Não tem nada, só tenho coisas boas para dizer sobre ele. Agora, qual tem sido o nosso problema? Principalmente às vezes, nós cristãos somos os piores testemunhos. Ao invés da gente viver, irmãos, é isso aqui. Esse é o padrão. Sabe, a gente está discutindo algumas pautas muito importantes. Só que eu vejo que a coisa foi reduzida a banheiro unissex, ideologia de gênero. Isso é importante, irmãos, mas o mais importante é isso aqui, ó. Porque se a gente reduzir o evangelho a essa discussão, a gente vai perder muita coisa importante. Tem que discutir essas outras pautas? Tem que discutir. Mas veja, isso aqui é muito mais importante. O Senhor nos chamou para a gente não ser murmurador, para a gente não entrar em discussão à toa, para a gente ser irrepreensível, para a gente ser puro, para a gente ser filho de Deus, para a gente ser inculpável. Lembra de Daniel? Tentaram achar alguma maracutaia, vamos pesquisar, tem que ter alguma coisa, esse homem aí deve ter feito alguma coisa errada. Não acharam nada na vida dele. José, tem que ter alguma coisa na vida dele. Nada na vida de José. Inculpáveis. As pessoas reviraram a nossa vida, não achar nada. Inculpáveis. E ele diz, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então, nós não fomos chamados para viver numa bolha. Nós fomos chamados para viver no meio de uma geração pervertida e corrupta. Mas no meio dessa geração pervertida e corrupta, nós devemos ser inculpáveis, puros. É isso que o Evangelho pede de nós. Isso é desenvolver a nossa salvação. E para a gente encerrar, ele diz, no meio dessa geração pervertida, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra
da vida assim no dia de Cristo, para o dia de Cristo. Meu irmão, você foi chamado para ser luz, para brilhar. Sabe, pode ser que em algum momento, a luz que vai brilhar em você vai incomodar as trevas, mas não importa. Se for a luz de Cristo, ela vai ser bênção na vida das pessoas. Então eu quero convidar você para orar nessa noite. Fique de pé. E diante de tudo que o Espírito Santo falou a nós nessa noite, como a gente sempre faz, eu queria convidar você agora a conversar com Deus sobre tudo que você ouviu aqui essa noite. Você tem desenvolvido a sua salvação? Onde você está espiritualmente? Essas marcas que nós falamos aqui, amor, maturidade. Você é alguém que reclama de tudo? É alguém que murmura por tudo, discute por tudo? Você é alguém que, ao invés de ser luz, às vezes até torna o ambiente pesado? Meu irmão, o Espírito Santo nessa noite nos convida, nos chama para dizer pelo menos para o Senhor: eis-me aqui, eu quero desenvolver a minha vida espiritual. Você pode orar assim ao Senhor nessa noite? Feche seus olhos e converse com Deus sobre tudo o que você ouviu aqui. Se você tem reclamado e murmurado das coisas, peça perdão para o Senhor. O Senhor acolhe o seu choro, a sua dor essa noite. Ele perdoa você. Peça para o Senhor te ajudar a não murmurar mais, a ser grato. Se você reconhece que não está sendo luz na sua casa, no seu trabalho, você não está sendo alguém inculpável, você não tem dado bom testemunho, você pode pedir perdão ao Senhor. Você pode pedir: Senhor, me ajuda, eu não quero envergonhar o teu nome. Se você reconhece que talvez não está usando os dons, recursos, talentos que Deus tem colocado nas tuas mãos para a obra do Senhor como poderia, ore a Deus: Senhor, eu quero ser usado na tua obra. Como que o Senhor, no que eu posso ser usado? Eis-me aqui. Se você nessa noite está aqui, faz pouco tempo que você tem vindo, diga para o Senhor: Senhor, eu quero conhecer mais de Ti. Eu quero me relacionar contigo, eu quero teu toque na minha vida, eu quero a tua transformação. Começa em mim, aí vai transformando a minha casa. Fale com Deus agora. Senhor, muito obrigado pela tua santa palavra. Como ela é maravilhosa. Oh, meu Deus, ela é profunda demais, Senhor. E nós reconhecemos que estamos longe de vivermos ainda de acordo com ela. Mas eu tenho certeza, Senhor Deus, que se não todos que aqui estão, a maioria dos que aqui estão tem desejo de viver a tua palavra, de viver isso tudo que ouvimos aqui. Eu tenho certeza, Pai, que todo crente genuíno no Senhor, todo aquele que foi alcançado por Ti, teme ao Senhor e está dizendo: meu Deus, eu quero ser luz, eu não quero mais murmurar, eu não quero mais discutir, eu quero ser bênção. Pai, eu quero ser tudo isso, eu quero fazer tudo isso, eu quero viver os milagres do Senhor, e eu quero ser um milagre do Senhor. Eu sei que pessoas estão orando assim essa noite. Pessoas estão reconhecendo seu pecado, sua falha. E como é bom nós podermos orar a um Deus misericordioso, que nos perdoa, que nos liberta. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por tantas bênçãos derramadas sobre nós. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas orações respondidas, pelas bênçãos derramadas na nossa casa e na nossa família. Pai, nós oramos por todos que aqui estão, por aqueles que nos acompanham pela live. Derrama a tua bênção sobre cada um, Senhor.
Aos que precisam de cura, traz a tua cura. Aos que precisam de libertação, liberta. Aos que precisam de paz, traz a tua paz. Opera, Senhor. Os que precisam de direção, traz a tua direção, Senhor Deus. Em nome de Jesus, abençoa as famílias aqui representadas, os casais, esposas, maridos, pais, mães, filhos. Oramos e entregamos tudo aos teus cuidados, as finanças, oramos pelos negócios, consagramos tudo ao Senhor. Em o nome de Jesus pedimos que tua graça, que o teu grande e infinito amor e a doce consolação do Espírito seja com cada um de nós, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Se você puder, abrace quem está próximo de você e deseje um bom restante de semana em nome de Jesus.